Olá, boa noite. Que bom estar com vocês, caros internautas, caros amigos, caros estudantes da Palavra de Deus. Que bom termos esse momento onde vamos abrir as Escrituras Sagradas e vamos considerar aqui mais uma porção do texto sagrado e aprendermos mais desse livro maravilhoso de Deus. Sejam bem-vindos ao programa Abrindo a Bíblia. É sempre um privilégio estar com vocês para juntos aprendermos das Escrituras Sagradas. E estamos nessa série em que estamos considerando o livro do Apocalipse. E hoje estou recebendo um missionário aqui, que faz parte também do grupo do Conectados com Deus, que é o missionário Joás Barbosa. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, Rosilei, tudo bem? Graças a Deus, bem. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na TV Conectados e pela primeira vez no programa Abrindo a Bíblia. E fico feliz por você, telespectador, você, querido internauta, que já está nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Muito bem, então o pastor Joás estará estudando conosco sobre a Babilônia desmascarada. Nós já estivemos considerando em programas anteriores sobre quem é Babilônia, também sobre as suas doutrinas, alguns pontos assim. Mas hoje vamos reforçar isso e existe um apelo maravilhoso em uma das mensagens relacionadas à Babilônia que está no livro do Apocalipse. Então, se eu fosse você, continuava ligado e atento e convidava ainda mais pessoas para estar conosco. Então, lembre-se de curtir, lembre-se de compartilhar. Se você não é inscrito ainda neste canal, inscreva-se para sempre receber aí as notificações, as novas postagens, as nossas novas transmissões que semanalmente fazemos aqui no programa Abrindo a Bíblia, no canal Abrindo a Bíblia. E de antemão já quero mandar aqui um forte abraço a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. Temos aqui, olha, a Rosana Rodrigues, que é lá de Juazeiro do Norte. Também temos o Paulo Azevedo, que é meu pai, forte abraço, pai, de São Paulo. O Robson Simões de Barros, boa noite. A Elizabeth Martini, boa noite, irmã Elizabeth. A Griselda Secan, Luiz Lupe, Natan Alves, Graça Gouveia, lá de Vila Velha, Espírito Santo. José de Oliveira, que é de Maricá, Rio de Janeiro. Hermínia Nogueira, Deimiane dos Santos, Gerson Rodrigues e por aí vai. Esses são somente aqueles que já se manifestaram aqui no chat. Forte abraço a todos vocês e sejam bem-vindos ao programa Abrindo a Bíblia. E antes de nós passarmos para o estudo que temos para esta noite, nós vamos convidar a presença de Deus para se fazer presente entre nós e também para trabalhar em nossos corações, para que a mensagem que aqui será transmitida possa de fato encontrar um lugar em nossa alma e que possamos de fato compreendê-la. Então, convido você, onde você estiver, a ficar em atitude de reverência, de oração, para nos apresentarmos diante de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de, nesse instante, poder estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor enviou a Tua Palavra, o Senhor inspirou homens no passado para deixar registrados seus ensinamentos. Te louvamos, ó Pai, porque em tudo isso nós podemos sentir o Seu amor, podemos perceber a Sua misericórdia para conosco. Te suplicamos que sejas conosco no estudo que faremos na sequência. Venhas abençoar o Seu mensageiro, o pastor Joás, coloque a Sua palavra em seus lábios e também toque em nossos corações para que possamos compreender aquilo que aqui será exposto e também que possamos tomar decisões acertadas, decisões ao Teu lado, em relação àquilo que nós estaremos estudando nesta noite. Amém. Essas bênçãos todas nós te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você que tem acompanhado o programa Abrindo a Bíblia nas últimas semanas, esteve nos acompanhando numa série de estudos que tiveram a sua base no capítulo 14 do Apocalipse. E ali no capítulo 14, a partir do verso 6 e versos seguintes até o 12, nós temos uma série de 3 mensagens angélicas. Então nós tivemos a primeira mensagem angélica,
que fazia a menção do temor a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória. Depois a mensagem do segundo anjo, no verso 8, que fez menção, caiu a grande Babilônia. Depois a terceira mensagem angélica, que foi apresentada na semana passada, aqui no programa Abrindo a Bíblia, onde tivemos o chamado do anjo, né, do mensageiro. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua mão e na testa a marca da besta, também beberá do vinho do furor da ira de Deus. E tem o desenvolvimento, né, dessa mensagem. Se você não acompanhou a explicação destas mensagens, das primeira, segunda e terceira mensagens angélicas de Apocalipse 14, então você pode estar verificando aqui no canal Abrindo a Bíblia, na seção de vídeos, as últimas transmissões que tivemos. Foram transmissões específicas sobre este assunto. Mas hoje nós vamos dar sequência, ainda vamos falar um pouquinho mais sobre Babilônia, não mais falando quem é ela, porque isso nós já vimos nos programas anteriores, mas um pouquinho mais sobre o que ela, ou a maldade que ela tem causado, o engano que ela tem trazido sobre a humanidade. E para explicar a nós sobre este assunto, então, como já apresentamos, temos aqui o pastor Joás Barbosa, e ele vai falar sobre a grande Babilônia desmascarada. Pastor Joás, por que a grande Babilônia é desmascarada? Olha, tudo que nós precisamos aprender, a Bíblia responde. E conforme o Luzilei já apresentou, em temas passados já tivemos vários detalhes de vários capítulos do livro de Apocalipse. E a questão do tema de hoje, Babilônia é desmascarada, é porque a gente vai ver que tem um código a quem é referido com esse nome, né? Eu acredito que talvez os nossos internautas aí já fizeram alguma carta, algum escrito, usando alguns códigos para que não fosse tão fácil as outras pessoas entenderem um contexto ali enviado. E na passagem de hoje, no capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos ver características a quem se refere esse termo Babilônia. Claro que você que já assistiu outros temas vai recapitular isso aí, mas é desmascarado porque é em evidência agora como funciona esse sistema, né? E todas as máscaras são caídas no tema aqui de hoje. Então fica desmascarado mesmo, cai a máscara literalmente, né, Lucilei? O uso de uma máscara, né, é para velar algo por trás. Sim. Até se usa uma expressão, o lobo vestido com peles de cordeiro, né? Sim. Para tentar enganar. Então, quando se fala de desmascarar, é alguém que estava mascarado, ou seja, querendo mostrar que era uma coisa. Agora fica em evidência. Mas agora essa máscara cai e mostra quem é realmente. Isso aí. Esse é o seus raciocínio. Propósitos, né? Isso é o raciocínio mesmo. Objetivos. Perfeitamente. Então, a gente entendendo aí o tema facilita bastante aí todo o conteúdo que teremos na noite de hoje. Muito bem. Vamos ler o verso bíblico de Apocalipse 14, verso 8. Vai ser projetado aí, ou você que quer acompanhar no seu aplicativo ou em sua Bíblia. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse é um verso bastante impactante e ele se refere à segunda mensagem angélica, conforme foi apresentada há 2 temas atrás, né? E aqui a gente vê, caiu Babilônia. Olha, é um assunto aparentemente para assustar, impactar. Ela caiu, né? Por que caiu? O que quer dizer? Isso nós vamos ter na noite de hoje. Para você que já ouviu falar de Babilônia, Babilônia é uma cidade lá no passado e ainda hoje bem comentada entre as pessoas, né?
ela atualmente está no território do Iraque. Babilônia estava à margem do rio Eufrates e era a capital suméria. E ali havia uma potência. Babilônia era uma cidade fantástica, com jardins suspensos, fortes muralhas, exército potente, mas não é esse o tema que nós estaremos extraindo, a cidade literal de Babilônia. Mas o nome Babilônia, ele tem um significado interessante. Tem a origem do termo Babel, que quer dizer confusão. E tudo isso do lado espiritual é explorado aqui dentro do livro de Apocalipse, não é isso, Luzilei? Uhum. E isso facilita a gente descodificar esses temas que estão apresentados aqui nesse livro profético, que muita gente teme ler o livro de Apocalipse. Diferente do que muita gente pensa, é um livro fechado, é um livro selado. No capítulo 1, verso 1, diz que é revelação de Deus, a qual João recebe do próprio Jesus, né? Então é um livro aberto principalmente para o nosso mundo de hoje. E nós vamos ver aqui que esse termo Babilônia foi usado como um código quando os cristãos queriam se referir a uma região, a uma grande cidade. E eu quero ler com vocês 1 Pedro 5, verso 13. Aqui nós vamos ver um escrito do apóstolo Pedro, falando de uma igreja que estava em Babilônia. Vamos ver se a gente consegue entender esse contexto? Então, 1 Pedro 5, verso 13. Vai ser projetado aí. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Querido internauta, qual era a igreja que estava em Babilônia? Não é, qual a igreja que Pedro está se referindo aqui, né? Será que tinha uma igreja que Pedro conhecia irmãos lá dentro da cidade de Babilônia, lá na beira do rio Eufrates? Bom, um primeiro ponto que Babilônia não existia nessa época, havia sido destruído já séculos antes. Já pensou? Então não existia uma cidade com uma igreja que Pedro conhecesse. Não existia uma cidade, muito menos uma igreja, né? Claro. Então é interessante isso aqui. Então o apóstolo Pedro estava mandando uma carta em código para uma igreja que estava na cidade de... Coloca aí no chat, você já sabe? Isso mesmo, você que já sabe, já pode colocar aí no chat, o Luzilei vai estar acompanhando, quem vai ser a primeira pessoa que vai responder. A quem Pedro estava se referindo? A igreja que está em Babilônia, ela manda saudações, o meu filho Marcos também manda saudações. Era justamente uma igreja que estava em... Já deu tempo, Luzilei? Não, ainda não. Ainda não? Não recebemos. Será que eu falo logo? Porque existe um delay entre... Existe, momento quase que a gente 2 minutos. Fala, exatamente. E alguns segundos depois, os internautas escutam. Perfeito. E daí respondem. Mas já tivemos aqui do Charles Andrade Rodrigues. Ele respondeu o seguinte: Roma. Parabéns, Charles. Então, Babilônia, aqui foi um código que Pedro usou para se referir a Roma. A igreja em Roma. Parabéns, Charles, isso mesmo. E aí, de repente, os nossos internautas estão aí, como assim Roma? Nós vamos ver. Devido às perseguições, os cristãos passavam por represálias, então havia esse código entre os cristãos. Para não se referirem diretamente a Roma, usando o nome Roma, você não vai encontrar no livro de Apocalipse essa menção de Roma, né, a igreja em Roma. Então é usado esse termo, né, em código, e nós vamos ver algumas características para provar que é realmente uma igreja em Roma. Não é isso, Luzilei? Sim. Isso nós vamos ver no texto de Apocalipse 17, verso 9. Aqui nós encontramos algumas pistas que vão nos ajudar a ver aí a comprovação, o que facilita
essa linguagem. Por que nós podemos afirmar que é em Roma, né? Apocalipse 17, verso 9, eu creio que vai ser projetado aí também. Vamos lá. Eu vou ler aqui numa minha versão. A sua versão é igual a que vai ser projetada aí, Luzilei? A minha aqui eu tenho uma versão. Então, pode ler, por favor. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Pausa só um pouquinho, Luzilei. Tem alguma dica aí, não tem? Sim, faz menção de topografia. Topografia, 7 colinas. Eu creio que alguém já deu um friso nisso aqui alguma vez aí atrás. Sim. Mas olha só, queridos, em Babilônia não havia 7 colinas. Existia um rio que passava por lá, mas não 7 colinas. Sim, um rio cortava dentro da cidade de Babilônia, mas não era uma cidade em cima de 7 colinas. Não é isso? Uhum. Então vamos lá, continuando. O verso 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Ok, a gente leu a primeira parte do verso 9. Vamos ler o restante do verso 9, quando falar as 7 cabeças, né? Ah, sim. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Muito bem. Então, olha só. A mulher está assentada sobre 7 colinas. As 7 cabeças são as 7 colinas. Uhum. E mulher, olha, você que já acompanhou algumas programações aqui do Abrindo a Bíblia, você já sabe de cor que mulher significa o quê? Isso mesmo, igreja, né? E aqui as 7 cabeças dos animais aqui são os 7 montes. E se você pesquisar no Google, aí, é fácil localizar essa pista aí, né? Uma cidade assentada sobre 7 colinas. Uhum. Então é Roma. Então, queridos, aqui já desmembramos ou desmascaramos o termo Roma. Aliás, o termo Babilônia. Que está incluso dentro do termo Babilônia, perfeitamente. Então, o apóstolo João, o apóstolo Pedro não usaram Roma, mas usavam esse termo Babilônia. E aqui fica, então, a primeira pista para, então, provar que essa Babilônia não era a cidade, como o Luzilei já falou, nem existia, mas sim refere-se a Roma. Muito bem, essa mulher aqui assentada sobre as 7 colinas não é uma mulher invejável. Ela é descrita como uma prostituta, ela se apoia e se deita de formas bem vulgares, podemos sim dizer, né? E espiritualmente falando, isso tem a ver com doutrinas, né, Luzilei? Uhum. Então, isso tem a ver com ensinamentos, né? Com o estilo de uma religião. E isso é interessante. Então, já temos a localização geográfica, né? Hoje seria justamente no território do Iraque, a antiga Mesopotâmia. Essa seria a cidade de Babilônia. Agora, Roma mantém-se ao redor das 7 colinas, né? E é uma sede também espiritual, podemos assim dizer, né? É conhecida mundialmente e tem grande influência. Bom, esse poder romano é muito enfatizado aí na história, na parte militar, né? E depois a gente vê aí que a Bíblia também traz, e já foi apresentado aqui em temas anteriores, que também Roma recebe um poder para liderar a religião, né? E aqui que vem o ponto, até que ponto foi benéfico, né, Luzilei? Então aqui vem o ponto de a gente começar a raciocinar o que a Bíblia traz para nós, porque pode ser que alguém fique impactado hoje. Não, eu não sigo a igreja de Roma, mas Roma tem tanta influência que tem muita pessoa aí, tem muita gente que vai ficar um pouco assustado, porque de alguma forma foi afetado, né, indiretamente com ensinos que surgem dali, né, Luzilei? Sim. Então, a palavra Babilônia, então, no tema de hoje, significa Roma, e então os primeiros cristãos sofriam muito por causa das perseguições, que eles justamente viviam contra o que Roma pregava. E quando nós lemos aqui em Apocalipse 14, nós vimos que
quando João escreve a mensagem do segundo anjo, caiu a grande Babilônia, olha, é uma parte muito reflexiva. E no Apocalipse 17, verso 15, nós encontramos mais alguns detalhes. Vamos ler? Luzley, na sua versão, que vai facilitar, no caso da projeção aí. Apocalipse 17, verso 15. Então, Apocalipse 17, 15 nos diz o seguinte: Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Muito bem. Então aqui nós vemos mais conteúdo esclarecendo, né? As águas simbolizam o quê? Povos, nações, multidões, né? Multidões, nações e línguas. Então vejamos, em Apocalipse nós encontramos vários termos, né, de símbolos, querem dizer algo usando esses símbolos aí, né? E essa declaração que nós encontramos é referente à Babilônia, que Babilônia caiu, e depois nós encontramos um apelo para que as pessoas não fiquem nessa situação, Apocalipse 18, verso 4, mas eu quero ler desde o verso 2, nos ajude, por favor, Apocalipse 18, 2 a 4. Muito bem, então aqui no livro do Apocalipse, capítulo 18, a partir do verso 2, lemos o seguinte: E ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Sai dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Muito obrigado, Luzilei. Olha só, nós estávamos em Apocalipse 14, verso 8, e nós encontramos menções muito semelhantes em Apocalipse 18, né? De 2 em diante. E o termo caiu a grande Babilônia se repete, né, Luzilei? Exato. Se repete. E aqui mostra mais alguns detalhes. Sim. Né? Então, no capítulo 14 fica mais sintetizado ali no verso 8, né? Porque é uma mensagem que foi explorada já no tema apresentado anterior. Mas aqui no capítulo 18, nós encontramos aqui mais detalhes. Aqui mostra que, além da queda, ela se tornou morada de demônios. Olha que situação. Isso aqui tem a ver com o lado religioso. Como que uma igreja que invoca o nome de Deus, o nome de Jesus, agora tem demônios dentro de si. Aqui mostra que a todas as nações, essa Babilônia dá de beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui, esse vinho quer dizer justamente doutrina. Essa prostituição aqui é um desvio da verdade. E aqui mostra que as nações se embebedaram. Os líderes, né, mundiais, podemos até dizer também religiosos, eles se prostituem com ela. Olha só, desvia-se da verdade, né? Sai da retidão do que a palavra de Deus, a própria Bíblia apresenta. Aqui mostra que há um sucesso econômico, né, Luzilei? Fala aqui dos mercadores. Que então, negociam com ela, que se enriqueceram na sua relação com Babilônia, né? Sim, então há algo em comum, né? Um poder religioso que também se torna econômico e de influência, né? Sim. E vai aumentando aí e envolve todo o planeta. Infelizmente, isso é real hoje, né, Luzilei? A gente está falando de uma cidade de Babilônia que já deixou de existir nesse contexto aqui, que era Roma, e agora isso tem algo significativo para nós hoje, no termo de fé, no termo de religião, no termo de doutrina. Isso aqui é aplicável a hoje ainda, viu, gente? E aqui, muita gente enriquece por estar envolvida com Babilônia. Isso tem a ver com Roma ainda nos dias de hoje.
E aqui no verso 4, o próprio Jesus traz uma mensagem de alarme. Sai dela, povo meu. Olha, agora vamos pensar um pouquinho nisso. Existem pessoas que são reconhecidas pelo próprio Jesus, mas que hoje estão aonde, Luzilei? Dentro de Babilônia. Dentro de Babilônia. Uhum. Então, E que são chamadas de povo meu, por Jesus. o próprio Jesus não traz acepção, ele de uma forma carinhosa, mas alarmante, sai dela, ela caiu. E mostra o porquê, né? Sim. Olha, quem permanece em Babilônia vai receber as pragas. Isso mesmo. Então, o próprio Jesus faz um apelo e é o que nós devemos enfatizar hoje. Quem está em Babilônia deve sair. Agora, será que isso é literal? Pessoas que estão morando em Roma precisam mudar de lá, Luzilei, para entrar na Itália, para entrar na Alemanha, na Holanda, sair ali da Europa. Será que é isso? Não. Não é literal essa mudança aqui, né? Saiam da cidade de Babilônia, saiam de Roma, saiam das 7 colinas. Não quer dizer isso. Aqui nós estamos apresentando esse tema sobre a questão espiritual, ou seja, as pessoas que seguem o que Babilônia ensina. Em outras palavras, pessoas que seguem o que Roma tem enfatizado. Elas precisam abandonar esse tipo de prática, esse tipo de fé, esse tipo de ensino, porque existe aqui o próprio Jesus dizendo, se não sair, infelizmente vai receber as pragas. Em outras palavras, é uma perdição eterna. Não tem mais salvação para quem permanece sob o domínio, né, destas mensagens. Olha só, Jesus ama toda a humanidade. Não importa onde nós estamos, não importa como estamos, não importa em que acreditamos. Ele traz uma mensagem que chega aonde nós estamos. E eu quero ler com vocês João 10, verso 16. Jesus conhece que tem pessoas em locais que ele não reconhece como seu aprisco, mas ele reconhece essas ovelhas, né? Então, Evangelho de João 10, verso 16, nós vamos ver aqui a preocupação de um pastor verdadeiro, que é Jesus, né, Luzilei? Lê para nós, por gentileza. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, nos diz o seguinte: tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Maravilha. Muito obrigado, Luzilei. Jesus está dizendo que no aprisco dele tem vagas. O aprisco é o local onde as ovelhas ficam, né? As ovelhas são muito sensíveis. Por exemplo, a ovelha enxerga até 7 metros. A partir daí ela não consegue enxergar mais, Luzilei. Então ela é dependente de alguém que deve cuidar dela, né? E agora Jesus está dizendo, olha, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, ou não são deste aprisco. Então ele está falando de um lugar onde existem ovelhas, mas que ainda outras ovelhas devem ser inseridas aqui naquele rebanho, né? E agora ele diz, me convém agregá-las. E é interessante, elas ouvirão a minha voz. Olha que maravilha. Então tem pessoas que estão em outros movimentos de fé, podemos assim dizer, né, Luzilei? E essas pessoas vão dar ouvidos à voz de quem? A voz de Deus, de Jesus. O próprio Jesus. Não é o pastor de uma denominação e de outra que as pessoas estarão dando ouvidos, não. Porque o ser humano deve seguir o que a própria Bíblia diz. Maldito o homem que confia no homem. Né? Mas aqui o próprio Jesus deixa claro. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E haverá então um só rebanho e um só pastor. Então, Jesus trabalha com inclusão, queridos internautas, queridos ouvintes aí. Nós precisamos entender isso aqui. Aqui está falando de transição. Então, existem pessoas que acreditam numa forma hoje e, quando ela conhece a verdade, ela vai precisar se posicionar. Se posicionar ouvindo a verdade, isso mesmo. Então a Bíblia mostra tudo isso e nós vamos já já mostrar detalhes de pontos que muita gente acredita e que talvez a partir do estudo de hoje essas pessoas serão impactadas de uma forma mais forte,
mais enfática. Mas o que Jesus já está dizendo aqui em João 10,16 é que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu quero acreditar que você, querido ouvinte, você, querido internauta, você está disposto a ouvir a voz de Jesus, não é mesmo? E em Lucas 12:32, nós vemos mais uma vez o amor de Deus aqui, falando ainda de inclusão, né? Para aqueles que têm uma oportunidade de passar por uma mudança, de uma transição, mudando de situação. Vamos ler Evangelho de Lucas 12:32. Então diz-nos assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Maravilhas. Então, rebanho é justamente o grupo de ovelhas, né? Então, não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai quer dar para vocês o reino. Olha, querido ouvinte, ninguém vai ser salvo sem querer, não é? Esse é um ponto que nós precisamos entender. Ninguém vai ser salvo sem querer. Olha, eu não queria não, mas eu cheguei aqui no céu. Isso não vai acontecer, Luzilei. Né? Não vai chegar no céu por acidente. Né? Não vai mesmo, né? Então, o Pai Celestial, ele tem uma preocupação para com cada um de nós. E ele agrada-se em nos conceder o reino. Ou seja, as ovelhas que querem ouvir a verdade, que querem reconhecer o reino de Deus, recebem essa oportunidade. É do agrado do Pai nos conceder o reino. Então nós não precisamos temer. Se damos ouvidos à voz de Jesus, Ele vai cuidar da gente. O perigo é se não dermos ouvidos à sua voz, né? Então, nessas passagens aqui, percebemos que há uma inclusão, há uma preocupação do céu para com a humanidade, né? Aqui tem a ver com a eternidade. Existe uma transição necessária para aqueles que acreditam no que Babilônia apregoa, no que Roma ensina, e mesmo nos dias de hoje, né? Ela é a moderna Babilônia, podemos assim dizer, e fica claro isso aqui nas Escrituras Sagradas. Então, entrar pela porta estreita sempre foi mais incômodo. Podemos aqui fazer uma simples analogia. Digamos, quando a gente sai do convívio do mundo, aquelas orgias, as bebedices, as farras, podemos dizer que isso aí se torna uma grande bagagem. E a gente quer trazer para a igreja um fardo de tanta coisa que a gente se alegrava lá no mundo. E talvez muitas igrejas aceitam esses fardos. Talvez agora você fique impactado, né? Sim, é possível em algumas religiões você beber e não há restrição nenhuma. É possível você dizer que está adorando a Deus porque Deus só quer o coração. E tem muita gente pregando isso aí e tem sucesso. Nós podemos fazer a relação aqui com o verso 3, né, de Apocalipse 18. Muita gente está enriquecendo, tem a ver com comércio, progresso. Olha, quando Jesus disse, entrai pela porta estreita, isso aí tem muito significado. E a propósito, vamos ler, Luzilei, se você puder nos ajudar, Mateus 7, 13 e 14. Eu creio que já deve ter algumas manifestações aí no chat, o Luzilei em breve vai dar um friso aí. Mas aqui em Apocalipse 7, 13 e 14, nós vemos aqui uma advertência do próprio Jesus. Muito bem, então no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, lemos o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Muito obrigado, Luzilei. Queridos, não dá para entrar no céu carregando um fardo das coisas do mundo. Muitas coisas que nos trazem prazer são do desagrado de Deus. E muitas coisas que as pessoas que antes de seguir Jesus praticavam, elas querem permanecer fazendo, mas dizendo-se que são cristãs, que seguem a Jesus, só que isso não combina. E aqui está falando de uma porta estreita. Então agora vamos retornar ao termo, trazendo uma bagagem do mundo.
Imagine você com aquele fardo grande e agora Jesus apresenta para você, olha, a porta do céu é aqui, ela é estreita. Então, quando a pessoa chega por essa porta, trazendo esse fardo nas costas, aquele gigante fardo, não vai dar para entrar, Luzilei. Não consegue, né? Não tem como, é impossível. Então, tem duas opções. Ou deixa o fardo para trás. Ou deixar o fardo, ou mudar de porta. Né? Você leu aqui em Mateus 7, 13 e 14, que ao mesmo tempo que é mencionado uma porta estreita e poucos conseguem entrar por ela, existe uma porta larga. E tem muita gente que está entrando por ali. Agora eu pergunto para você, você prefere andar por um caminho estreito, uma porta estreita, ou por um caminho largo? Qual é o mais confortável? Não tenho dúvida, você vai dizer que é o caminho largo, é a porta larga. Você entra com tudo, não é? Com toda a sua bagagem. Com toda a bagagem, Tem você não precisa espaço deixar pra tudo. nada para trás, você leva tudo. É, exato. E muita gente está andando por esse caminho. Lembra daquele texto que há caminhos que ao homem parece ser direito? Ah, não, eu estou indo para o céu num caminho largo, é impossível. Não dá para você viver do mesmo modo e chegar no céu, do mesmo modo que você vivia antes de aceitar a Jesus. Então existe uma renúncia. O cristão, ele não vive querendo ter o prazer no presente. Ele imagina o final. Claro que ele sente alegria em poder amar a Jesus, ser obediente, receber a direção de Deus em seu trajeto rumo ao céu, mas tem renúncias nesse caminho rumo ao céu, né, Luzilei? Com certeza. E nós vamos ver algumas verdades que nós precisamos deixar para trás. Algumas verdades talvez que ficam na mente de muita gente hoje. Não, isso aqui é certo. E talvez a gente vai ter um impacto agora nessa comparação aí, né? Então, olha só, Israel muitas vezes queria retomar o fardo de sua mundanidade e desviava-se do agrado de Deus e sofria castigos por isso, né? Várias vezes Israel passou por sanções, por penalidades, por abandonar o caminho de Deus, justamente por querer carregar a bagagem que todos andavam, as outras nações praticavam. Então eles queriam viver da mesma forma. Não dá, gente, não dá. A gente precisa abrir mão daquilo que não é do agrado de Deus. Então, nós vamos ver aqui algumas influências que são praticadas hoje, né? Reforçando, Apocalipse 18, verso 3, as nações estão bebendo do vinho da prostituição de Babilônia, ou seja, doutrinas implantadas por Roma, e as nações estão aí se assemelhando. Sim, tem muita gente que se diz cristã, que se diz protestante, que está praticando o mesmo ensinamento que Roma pregou hoje, né? E a própria igreja romana diz, olha, esses ensinamentos aqui são nossos. Ela não esconde. Essa doutrina, mais essa e mais essa, é do nosso berço. E tem muita gente que se diz cristã, né, que está seguindo essas doutrinas. Agora nós vamos ver quais são, né, Luzilei? Vamos sim. Sem rodeio agora. Então vamos lá. A doutrina pura apresentada na palavra de Deus, que nós queremos primeiramente dar um friso, é justamente que a Bíblia deve ser a regra de fé. Ou seja, para ir ao céu, eu não devo criar uma doutrina, abrindo uma igreja e dizer, olha, vocês seguindo aqui, vocês vão chegar ao céu. Não, a verdade está na palavra... Na Bíblia Sagrada. Está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos ler isso aí? 2 Timóteo 3, 15 a 17. Vamos ver essa confirmação da palavra de Deus. A Bíblia deve ser o ponto, né, de direcionamento, a regra de fé e prática. Então, 2 Timóteo 3, 15 a 17 nos diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, então, Luzilei, próprio Timóteo recebe uma notificação, né? Uma escrita de Paulo, dizendo que desde pequeno ele sabia as sagradas letras. Isso se refere a qual livro? A Bíblia. A Bíblia, né? O pai, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo,
apesar que o pai não era de origem judaica, né? Mas a mãe e a avó traziam as verdades bíblicas e desde pequeno ele aprendeu. E ele cresceu mantendo-se a regra de fé ensinada a ele. E qual era a origem? Na Bíblia. Sim. E aqui nós lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. E aqui mostra que ela deve nos ensinar, ela serve para nos repreender. Repreender de quê? Daquilo que você gosta, mas a Bíblia diz que não deve você fazer. É uma repreensão. Aqui mostra também de corrigir. Talvez você lê, você conhece, você aceita que é verdade, mas de algum momento você desliza, né? Então a Bíblia vem para nos corrigir, nos instruindo em toda a justiça. Aqui mostra que o desejo de Deus é que os homens sejam perfeitos. E no verso 17, aqui o homem pode ser perfeito quando obedece à palavra de Deus. Agora, uma doutrina que defende diferente disso, existe? Existe, não é? Existe. Uma das doutrinas de Babilônia ou Roma é justamente que a tradição é mais forte do que a Bíblia. E nós pesquisando aí atualmente, você talvez já deve ter visto, lido ou até assistido afirmações como: esse livro é muito antigo, não dá para viver no século 21 aceitando que isso serve lá no passado. Então, eis aí um ponto. Mas vamos ler na Bíblia, né? Apocalipse 22, 18 e 19, Luzilei, nos ajude mais uma vez. Apocalipse 22, isso, 18 e 19. 19. Vamos ver o que a própria palavra de Deus já adverte, né? Aqui mostra que tem pessoas que acrescentam ou tiram algo. Isso, então diz-nos assim, é o último capítulo da Bíblia, quase que os últimos versículos da Bíblia. Né? Perfeito. Então 18 e 19 de Apocalipse 22. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. Muito obrigado, Luzilei. Então aqui nós encontramos que aqueles que acrescentam receberão, olha só, as pragas. Então nós já lemos em Apocalipse 18 que quem permanece com as doutrinas de Babilônia ou de Roma recebe as pragas. Aqueles que acrescentam à Escritura divina alguma coisa, para essas pessoas serão acrescentadas as pragas. E se é tirada alguma coisa da Escritura sagrada, é tirada a árvore da vida, ou seja, não tem eternidade. Não tem um galardão eterno para essas pessoas que tiram alguma coisa da palavra de Deus. Então nós não estamos autorizados a aumentar alguma coisa da Bíblia e nem autorizados a tirar algum ensinamento que a Bíblia traz. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Então, a doutrina pura é que toda fé verdadeira deve estar baseada na Escritura Sagrada. E aquilo que é acrescentado ou tirado, isso é uma doutrina impura. Isso é um dos itens do cálice ou do vinho, que é doutrina, de Babilônia, que é Roma. Ok? O segundo ponto. Quantos caminhos nos levam à salvação? Vamos ver? João 14, verso 6. Nós encontramos aqui as palavras do próprio Cristo. Quantas pessoas podem te levar ao céu? Quantas pessoas podem fazer com que você seja justo perante Deus? Nos achou aí? Então, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bem. Então não há um outro caminho para a salvação além de Jesus. Em 2 Timóteo diz que não há um outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo. Então aqui não há uma brecha para alguém dizer: olha, Zolei, você está perdoado. Você fez isso aí, você está perdoado. Pode ficar tranquilo, volta para sua casa. Você já confessou para mim o seu pecado aqui, eu sou seu líder espiritual, está resolvido o seu problema. Isso não tem brecha. Na Bíblia é Jesus o único caminho, o único intercessor. E uma das doutrinas de Babilônia vai em contrário a isso, vai em conflito a isso. Mostra que há outros mediadores que podem nos levar a Deus, né? E é utilizado nomes de personagens bíblicos: Maria,
né? Que tem outros nomes dados a ela também. Existe até um ditado: peça à mãe que o filho atende, né, Luzilei? E olha, isso aí não é bíblico. O único mediador entre Deus e o homem é Deus. Esse Deus, o Filho de Deus que veio aqui na terra, Jesus. Jesus é Deus. E ele intercede pela humanidade. E ninguém vai ser salvo sem Jesus. Não há um outro mediador. Então, Pedro foi um grande apóstolo, mas ele está morto, ele está enterrado. Ele não intercede, ele não abre o céu para ninguém, né, Luzilei? Não tem isso aí, orar para Pedro ou São Pedro. Isso não condiz com a Bíblia, tá? Então, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Vamos lá, o terceiro ponto. Para que sejamos salvos, você não precisa pagar nada. Você não precisa carregar um fardo não sei para onde, não precisa fazer uma trajetória de joelhos, mas existe uma aqui... peregrinação, né? Não precisa uma peregrinação. Vamos lá em Efésios 2, versos 8 e 9, vamos ver como que a salvação é nos concedida. Efésios 2, 8 e 9, queridos ouvintes. Muito bem, então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, lemos o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito obrigado, Luzilei. Ninguém é salvo por obras. É o resumo desse texto, podemos dizer, né? Uhum. Olha, a graça é suficiente para nos salvar. A graça é um dom imerecido, é algo que nós não merecemos, mas é concedido a cada um de nós. Não importa o que tenhamos feito, né? Quanto tempo estivemos em erro, servindo a outras doutrinas caídas, mas aqui mostra que a graça é que nos salva. E você não vai fazer nada para você ser digno de ir ao céu. Não é isso, Luzilei? Sim. Agora, a doutrina impura, contrário a isso, é justamente que você pode fazer penitências. Reze tantas rezas, né? Pague tantas cestas básicas, olha, pague isso aqui. Antigamente existia venda de lotes do céu. Né? Então você quer ir para o céu? Então você vende a sua fazenda, é tantos R$1.000, né? E você vai ter um lote lá no céu. Era fácil, né? Só estaria os ricos lá, né? Pois é. Então, queridos, não há nada que você possa fazer para estar digno do céu. Isso é gratuito, isso é graça. Ok? Então, pelo que você faz, você nunca chegaria ao céu, porque o preço foi justamente de Jesus morrer na cruz. Não há nada que te faça você entrar no céu além disso. Muito bem. O quarto ponto que nós vamos frisar está em Romanos 3:31. Existem muitas igrejas dizendo que a lei não está mais em vigor. Nós vivemos agora no período da graça. Vamos ver isso aí na Bíblia. Romanos 3:31. É interessante que nós vivemos no período da graça, mas vamos ver o que a Bíblia diz. diz. O mesmo Paulo que falou da graça escreveu o que está aqui em Romanos 3:31. Perfeito. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ah, que maravilha. Então a graça nos dá direito à salvação, mas não nos dá direito a sermos desobedientes à lei de Deus. Até porque isso nos leva a lembrar quando Jesus foi anunciado e foi dado ali a mensagem a seus pais e falou: seu nome será Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Interessante, dos pecados. Não nos pecados. Então a graça ela não vem para cobrir as nossas atitudes, a nossa pecaminosidade e fala: não, está aqui esse miserável que continua fazendo tudo torto, tudo errado e siga o caminho. Não, a graça de Deus vem, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma para vivermos em novidade de vida, que é um outro termo que Paulo diz, para termos uma vida de obediência diante do Senhor. Muito bem, então ninguém vai ser salvo porque é obediente à lei. Não, de fato, não. Porque isso seria uma obra, né? Exatamente. As obras não salvam ninguém. Então a graça nos dá direito ao céu, e aquele que aceita essa presente, né, a graça de Deus, ele fica tão feliz que ele, por amor a Jesus, ele é obediente. Andando com Jesus, ele recebe o poder para obedecer à lei. Então, pela fé, a lei não é abolida, ela não é cancelada, ela não é mudada.
Se a lei pudesse ser cancelada, Jesus não precisaria vir ao nosso planeta, morrer em nosso lugar. Então essa é uma das provas que a lei está em vigor. Agora, a doutrina pregada por Babilônia, por Roma, que é seguida em muitas denominações, é justamente de que a lei foi alterada. E isso parte de Babilônia, parte de Roma. A questão de alterar a lei de Deus, né? Então, há de fato uma mudança física entre os mandamentos, até na ordem, né? Tirando alguma coisa, acrescentando outras, e isso é obedecido nas outras igrejas, né? Então, isso aí é uma doutrina de Babilônia. Então, Babilônia defende que a lei foi abolida, ou ela mesma tem direito de alterar, né? Por exemplo, em vez de guardar o dia que Deus colocou lá no 4º mandamento, quando nós falamos de lei, tá, queridos ouvintes? É a lei dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, tá? Ali vai todos os 10 mandamentos. E falando agora do sábado, que está no 4º mandamento, que é Êxodo 20, 8 a 11, a igreja de Babilônia ou romana, ela altera o dia de guarda. Quando o 4º mandamento diz, lembra-te do dia do sábado, fica muito claro, né, Rosilei? Sim. Não é lembra-te do descanso. Não foi genericamente. Escolha o que você dia. quer. Então você tem 7 dias para em um. Não foi isso que Jesus escreveu nos 10 mandamentos ali no Monte Sinai, entregando para Moisés, que foi em tábuas de pedra, significando que é eterno. A durabilidade, né? Tinha essa conotação, né? A tábua de pedra, né? Por ser em pedras. Então, a igreja altera. O dia de guarda não é sábado mais. Babilônia altera. Babilônia altera. Ela se sente no direito, né? De alterar. E diz assim, guardai domingos e festas. Olha só. E agora fica só uma pergunta, você não responda no chat, nem grite aí. Qual é o dia que você guarda? É um dia que Deus ordenou ou que a sua igreja orienta? Será que a sua igreja tem alguma parte da doutrina de Babilônia? Eu não quero dizer que a tua igreja é Babilônia, tá? Mas pode ser que ela esteja em harmonia neste ponto aqui, né, Luzilei? Sim. Então, nós queremos aqui apenas dizer o que a palavra de Deus está apresentando, ok? Então, depois de ver esse ponto da lei de Deus, nós vamos ver um outro ponto aqui que conflita, né? A doutrina pura e da doutrina apresentada por Babilônia ou a igreja romana. O 2º mandamento da lei de Deus fala sobre a questão de imagens, né? E isso deve ser, então, bem enfatizado aqui nesse tema de hoje, porque muita gente talvez não percebe. Pode ser que nos cultos são explorados outros textos, né? E isso é passado por alto. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, né, Luzilei? Sim. Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 6. Vamos ver o que a Bíblia diz. Muito bem, aqui em Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6, nós encontramos o 2º mandamento da lei de Deus, escrita pelo próprio Deus com seu dedo em tábuas de pedras. O 2º mandamento nos diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Muito obrigado, Luzilei. Então, esse é o 2º mandamento, queridos ouvintes, da lei de Deus. E esse mandamento proíbe a adoração às imagens. E quem faz as imagens? Em Isaías 44, 9 em diante, nós vamos ver que os artífices constroem. Isso pode ser de gesso, pode ser de ferro, pedra, madeira. E tem muita gente que se prostra perante as imagens, dizendo, olha, você é meu Deus, eu quero te cultuar, eu vou acender uma vela, eu vou deixar uma ofertinha, eu vou deixar no poço, né, no cantinho da cascata. Eu já vi muitas moedas nisso aí. A gente não quer condenar ninguém, mas o Deus verdadeiro diz, olha, você não está autorizado a se prostrar perante isso. Né? Não temos essa autoridade. E então, Babilônia, ou a igreja romana, mostra diferente do que a Bíblia diz, do que o próprio Deus apresenta. Existem, então,
esse culto às imagens, né? Se prostrar, se curvar, né? Fazer promessas, considerá-las como santas. Aqui nós não estamos defendendo a questão de chutar, desrespeitar a quem, né, é devoto a isso aí. Não, nós não defendemos. Né? Isso aqui é um Deus, não serve para nada, vamos chutar, vamos quebrar. Não, não é isso aqui o ponto. Aqui estamos falando o que Deus apresenta. Sim. Não devemos adorar, prestar culto, né, às imagens, ok? Muito bem. Nós vamos ver aqui o outro ponto. Nós falamos da lei, agora tem um ponto interessante. É muito definido por aí que devemos descansar num dia. E isso a própria ciência prova, né? Que o ser humano precisa descansar um dia entre os 7. Né? Fazer uma pausa, né? Precisa, né? As máquinas que trabalham dia e noite, elas têm uma vida útil. E o ser humano é muito mais frágil do que uma máquina, né? Em muitas situações. E o próprio Deus criou o repouso no sábado. Então, já frisamos antes a santificação. Agora aqui fala do repouso. Devemos repousar no 7º dia. Em Gênesis 2, 1 em diante, vemos que Deus descansou, abençoou e santificou. Isso foi o 7º dia. O 7º dia da criação, Deus deu o nome de sábado, conforme nós já estudamos aqui e já foi apresentado em Êxodo 20. E agora a igreja de Babilônia, ela ordena que as pessoas devam descansar, mas seguindo o domingo. E em Tiago, capítulo 2, verso 10, diz que aqueles que guardam toda a lei e tropeçam num ponto, ele se tornou culpado de tudo. Então, queridos ouvintes, eu quero que você viva tranquilo com a sua consciência perante Deus. Não guarde 9, nem 8 mandamentos, porque somos culpados de tudo, né? Vamos guardar toda a lei. E por último, quando a pessoa morre, vai para onde? Você já se perguntou? Tem muita gente que tem medo de passar na porta do cemitério, tem medo de estar do lado de um caixão, não é, Luzilei? Porque acho que tem almas ali. Tem gente que morre e aí naquela casa ninguém entra mais, não é, por medo. Então isso é uma parte que foi frisada pela igreja de Babilônia, a igreja romana. Em Eclesiastes 9, 5 e 6, nós estaremos lendo aí o último verso, o penúltimo verso de hoje. Vamos ver qual é a situação que acontece após encerrar a vida, ou seja, após a morte. Nós encontramos o que a Bíblia nos traz. A Bíblia é completa de muitas verdades e graças a Deus por isso, né? Eclesiastes 9, 5 e 6. Diz-nos o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Olha só, a única certeza que tem para os vivos é que eles vão morrer. Mas para quem já morreu, não existe mais raciocínio. Naquele mesmo dia perecem então os seus pensamentos. Então nenhum morto vai te perturbar, não. Pode ser que Satanás ele se personifique na aparência de alguém que você ama, que você gosta, que você considera um querido ente seu, né? Um parente que morre. Mas aquela pessoa que morreu, ela está no pó e ali ela não volta mais, né? Então não existe aquele negócio de a alma sair vagando por aí. Não existe aquela parte que é apresentada pela doutrina de Babilônia, um purgatório, que a pessoa fica pagando ali para depois voltar e melhorar a sua situação, para até que um dia ela chegue no céu, né? Uma das doutrinas de Babilônia, podemos resumir assim: olha, você é ruim, você vai passar por um processo até onde você entrar no céu. Querendo ou não, um dia você chega lá. Isso não é apresentado na Bíblia, né, Luzilei? Não. Então, não existe um purgatório. Não existe aquele inferno da alma ficar queimando e tal. Não existe isso. A Bíblia não apresenta isso aí, ok? Essa doutrina do inferno é apresentada por Babilônia. Então, isso não é bíblico. O batismo de crianças também não é bíblico. A transubstanciação também não é da Bíblia, não é uma doutrina que a Bíblia apresenta. Então, isso aqui tem a ver com aquele Apocalipse 22, né? Os versos que nós lemos, que aquele que acrescenta ou tira, se for acrescentado, acrescenta-se a praga, né? As pragas.
E se for tirada, é tirada a vida eterna, não tem direito à árvore da vida, né? Então, queridos, nós não estamos aqui condenando a ninguém, nós estamos apresentando o que a palavra de Deus traz para nós. E para você que ficou talvez impactado em algum desses pontos que foram apresentados aqui, você que ficou assim estarrecido, puxa, eu não tinha percebido isso aqui, e isso é doutrina de Babilônia, é de Roma. Então, o próprio Jesus tem uma mensagem para você neste momento, ok? Apocalipse 18, verso 4. Esse é o verso último da nossa palestra de hoje. Diz-nos assim, Apocalipse 18, 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Muito obrigado, Luzilei. Jesus ama cada um de nós. E Ele tem um carinho por cada pessoa. E Jesus reconhece você que está seguindo aí doutrinas em outros locais. Ele ama você. E Ele tem essa mensagem, esse apelo tão carinhoso. Sai dela, você é meu. Eu não quero que você receba o castigo, as 10 pragas que estão em breve aí caindo em nosso planeta. Jesus quer que você desfrute de vida eterna. Então saia deste meio de Babilônia, dessa doutrina que vai fazer com que muita gente perca o céu. Você pode sair disso, tá? Então a palavra de Deus hoje te deu algumas orientações e nós fazemos o apelo para que você esteja sempre conosco aqui no programa Abrindo a Bíblia, toda terça-feira, às 19h30. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que você aceite o apelo de quem? Do próprio Jesus. Sai dessas doutrinas. Apegue-se à verdade, à Bíblia, o que a Bíblia diz. Ok, queridos? Deus abençoe a todos. Muito bem. Amém. Muito obrigado, pastor Joás. Foi muito bom recebê-lo e ouvir essas explicações maravilhosas, já confirmando essa mensagem tão poderosa que encontramos no livro do Apocalipse. E se você deseja conhecer mais sobre esses assuntos, você pode assistir vídeos e outras séries que nós já produzimos aqui no canal Abrindo a Bíblia, como também você pode acessar o site conectadoscomdeus.net, que é uma plataforma de cursos bíblicos sobre diversos temas, inclusive temas proféticos. Então você é convidado para estar acessando e também estar aprendendo mais da palavra de Deus. Nesse instante eu quero lhes convidar para agradecermos a Deus por esse momento de estudo que tivemos nesta noite. E o pastor Joás estará dirigindo aos céus, então, esta prece de agradecimento. Querido Deus, nosso carinhoso Pai eterno, damos graças a Ti por este momento que passamos estudando sobre a Tua palavra, que nos traz orientações, que nos traz repreensões, que nos corrige de tantos erros que aprendemos ou que até mesmo somos inclinados pela nossa natureza humana. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Queremos aceitar a verdade apresentada na Bíblia, a qual o Senhor divinamente inspirou. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude a fazermos escolhas certas. E queremos aceitar o apelo de Jesus para nós nessa noite. Sai dela, povo meu. Ó Senhor, abençoe a cada amigo, internauta, a cada um telespectador que tem acompanhado o estudo e que Teu Espírito trabalhe em seus corações. Que a Tua infinita graça, ó Pai, venha dar poder e força para que aquele que ainda está em doutrinas que são de origem de Babilônia possam sair e então se posicionar a que a Tua verdade manifestada na Bíblia tem apresentado. Ó Senhor, nos dê a Tua graça e perdoa os nossos pecados. Prepara-nos para estarmos contigo na eternidade. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Joás. Foi muito bom recebê-lo nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. Foi um prazer, Luzilei, estar com vocês. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores que acompanharam a programação de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue crescendo na verdade. Muito bem. E muito obrigado você também, internauta, que esteve conosco nesta noite. Foi muito bom recebê-los. E na próxima semana nós voltaremos, pois estudaremos o último tema dessa série do Apocalipse, que será sobre a Nova Jerusalém, a morada dos santos para toda a eternidade.
E eu espero você para finalizarmos essa série de estudos, então na próxima terça-feira, a partir das 19h30 aqui no canal Abrindo a Bíblia. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.